Bom dia, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Hoje eu gostaria de considerar com os irmãos uma expressão e a compreensão dessa expressão. E o texto base está lá em Hebreus, capítulo 13, verso 15, que diz assim: Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse versículo muitas vezes tem sido ensinado de que o sacrifício de louvor é o fruto de lábios como expressão através da verbalização por meio dos lábios de agradecimentos e louvores ao Senhor. Eu diria que essa é uma compreensão parcial. O sacrifício de louvor inclui a questão relacionada ao fruto dos lábios como expressão verbal de gratidão, mas ela é muito mais profunda do que isso. E é necessário que as pessoas compreendam para que façam uma correta interpretação da palavra. Bom, nesse sentido, eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar na Bíblia a expressão sacrifício de louvor ou oferta de louvor. E quando nós fazemos isso, nós percebemos que há somente 4 menções na Bíblia, sendo que essa de Hebreus é uma delas. Bom, e quais são as outras 3 expressões que vão tratar de sacrifícios de louvor? A primeira está em Levítico, no capítulo 19, no versículo 23, que diz assim, Levítico 19, 23. Quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvores de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Interessante, a primeira menção à oferta ou sacrifício de louvor está associada a um vínculo com a terra e a terra prometida. Interessante essa menção. Observe que ele fala que o fruto vai ser vedado nos 3 primeiros anos. Nós poderíamos dizer que seriam, entre aspas, anos incircuncisos. O fruto a que ele se refere, né, quando ele diz, no 4º ano todo o seu fruto será santo, esse fruto é exatamente ser frutífero, dar fruto. E isso vinculado com a terra prometida é muito significativo. Por quê? Porque na tipologia bíblica, olha que interessante, quando o povo sai do Egito, significa que eles creram em Jesus Cristo, receberam a salvação. Quando eles cruzam o Mar Vermelho, significa que eles foram batizados. O cruzar do Mar Vermelho é uma figura do batismo. Quando eles caminham no deserto, eles vão conhecendo mais a Deus e mais as suas próprias almas. E então eles cruzam o Jordão, que na tipologia bíblica significa que eles compreendem que o seu velho homem foi crucificado com Cristo, de tal maneira que eles não aguardam e nem esperam mais nada de si mesmos diante do Senhor e percebem que a vida cristã só Cristo pode vivê-la. Ao adentrar na terra prometida, que é o contexto, eles então vão ter que aniquilar os povos cananeus, que são manifestações da vida egocêntrica, não é? Portanto, o fruto da terra tem a ver com a manifestação da exuberância da vida de Cristo em nós, quando nós negamos o nosso próprio eu.
É muito interessante que a expressão que ele usa, no 5º ano comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Olha que interessante, essa palavra aumentar fala de produção, de renda, e quando você vai olhar na raiz da palavra, está vinculado o fruto dos lábios. Muito interessante. Segunda expressão está em Levítico capítulo 22, no verso 26, que diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Claramente, o 8º dia aponta para ressurreição. Ou seja, vaca, ou seja, ovelha, não imolarás a ela e a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifícios de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceito. No mesmo dia será comido e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Mais uma vez, olha que interessante, o sacrifício de louvor, ele está associado ao vínculo com os animais, a oferta dos animais. Ele menciona o 8º dia como representante da vida de ressurreição. Isso claramente, irmãos, tipifica a nossa entrega total, sem reservas, ao Senhor. E por fim, a última menção está em Amós capítulo 4, quando vai falar que o povo oferecia sacrifício de louvores levedados e apregoavam ofertas voluntárias porque gostavam disso. Ou seja, você vê uma menção, sob o ponto de vista negativo, do chamado sacrifício de louvor levedado, porque a palavra levedado carrega consigo o significado do pecado, né? E eu esqueci de mencionar, com relação à oferta de animais, em 2 Crônicas, capítulo 29, dos versículos 25 até o versículo 31, olha o que a palavra vai nos dizer acerca exatamente dessa questão do oferecimento de animais. 2 Crônicas, capítulo 29, verso 25. O contexto aqui é com o rei Ezequias restabelecendo o culto ao Senhor. E ele diz assim: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor, com as trombetas ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico, e as trombetas soavam, tudo isto até findar-se o holocausto. O contexto é de restauração do templo, purificação do templo, restauração do culto a Deus, e essa é a primeira menção de sacrifícios associados ao louvor ao Senhor. Portanto, quando nós considerarmos sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios, compreendam que a manifestação da verbalização de louvor através dos nossos lábios deve ser uma expressão dessas realidades da vida ressurreta expressas tanto na questão da agricultura, Levítico 19, tanto na questão da oferta de animais, Levítico 22. E que Amós 4 nos apresenta como não deve ser feito um sacrifício de louvores, porque as ofertas voluntárias estão levedadas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos, e que isso possa ser de instrução a todos nós, em nome de Jesus.